A agência de classificação de risco Fitch Ratings aguarda maior clareza na agenda de reformas do governo e no crescimento do país para avaliar possíveis alterações no rating soberano do Brasil. Atualmente, a nota do Brasil pela Fitch é BB com perspectiva negativa. Pelo cenário base dos analistas, a perspectiva negativa se dá ao crescimento do endividamento ao longo do tempo sem as reformas em andamento e a instabilidade política no país. Veja a seguir os principais trechos sobre a visão geral da Fitch pelo diretor executivo da agência de classificação, Rafael Guedes. Com relação ao Brasil, já havia mostrado esse slide no ano passado. Claramente, no Brasil, nós temos, nesse mesmo período de 15 anos, aproximadamente 3 fases. Uma fase, essas colunas verdes aqui, são as perspectivas positivas atribuídas ao rating do Brasil. A coluna laranja ou vermelho é perspectiva negativa do rating do Brasil. Então, a primeira fase, né, a nossa primavera, quando as políticas fiscais eram mais consistentes, havia um superávit primário, o Brasil estava crescendo mais, havia uma consistência na política, que levou o Brasil ao grau de investimento e até a 2 graus acima do grau de investimento. Entramos, então, no período de estagnação dos ratings brasileiros, quando houve uma menor consciência na política, uma maior influência governamental, evidência de tentativa de influência justamente no setor privado, e que levou o Brasil a ter uma estagnação dos seus ratings. Finalmente, a última parte, o inverno, né, onde a Fitch, em poucos meses, em 9 meses, fez 3 rebaixamentos do Brasil, devido basicamente a 5 fatores, né, a recessão econômica, uma deterioração fiscal, o aumento dos déficits nominais e primários. Isso levou a um aumento do endividamento bruto do Brasil em relação ao seu PIB e, por último, as incertezas políticas. Os ratings do Brasil, no entanto, eles foram afirmados a última vez em novembro de 2018, com perspectiva negativa, o que poderia ser considerado algo ruim, mas, ao contrário, foi a primeira vez em 18 meses que os analistas soberanos da Fitch não rebaixaram o Brasil. A primeira vez em 4 comitês que não houve um rebaixamento, houve uma afirmação, e, basicamente, o que eles estão dizendo é que eles vão querer ver uma maior clareza na agenda das reformas, como é que as reformas vão ser passadas, com qual diluição, e claramente observando alguns aspectos positivos, né? Uma certa estabilização política, principalmente quando nós comparamos o período de incertezas com o impeachment da presidente Dilma, uma certa recuperação na confiança, políticas que já haviam sido indicadas pelo plano, uma ponte para o futuro, sendo implementadas ou sendo propostas, uma equipe econômica muito crível, a queda na inflação, as micro-reformas e também o ajuste externo. No entanto, a perspectiva negativa que nós temos, ela reflete ainda o gradualismo fiscal que está sendo implementado pela equipe econômica, os riscos para esse ajuste fiscal e os riscos negativos ainda com relação a todo o ambiente político que nós temos. Isso significa, então, que os analistas estão esperando para ver uma evolução mais positiva no campo fiscal e no crescimento do país. Mas essa recuperação econômica é bastante lenta. Quando nós olhamos, os pontos positivos uma certa recuperação dos índices de confiança, um começo de reversão, né, nos números de deterioração no fronte de desemprego, apesar de, claro, termos o crescimento do desemprego. O que está acontecendo é que a criação líquida, no caso aqui, destruição líquida de empregos, nos últimos 12 meses, ela tem se reduzido. Porém, a perspectiva de crescimento ainda é bastante fraca. E por que isso? Bom, alguns dos fatores, claro, são o Brasil é um país que investe muito pouco, né? Quando nós olhamos o Brasil comparado aos seus pares, o Brasil é essa linha azul, os pares são uma linha verde. O Brasil é um país que chegava a investir aí 20%, 21% nos últimos anos. Nós tivemos o investimento, formação de bruto de capital,
absolutamente despencou, no caso do Brasil. Nós tivemos no ano passado algo como 15, um pouquinho acima de 15%, esse ano esperamos algo abaixo de 17% no ano que vem, mas, de novo, muito abaixo dos pares do Brasil, claramente falta de investimento, e também, quando nós comparamos o Brasil em vários frontes com os seus pares, nós vemos que a competitividade do país é muito baixa, né? Nós temos, no lado das instituições, isso aqui tem muito mais a ver não com as instituições em si, mas com facilidade de abrir empresa, sistema jurídico, rapidez, importação e exportação. Quer dizer, que temos aqui uma falta muito grande no lado também da competitividade e eficiência do mercado de trabalho, e na educação o Brasil precisa ainda se desenvolver bastante e melhorar os seus números. O que traz desafios fiscais, quando nós não temos crescimento, apesar das reformas que estão sendo propostas. Então, quando nós olhamos, de novo, comparando o Brasil com os seus pares, nós estamos vendo um país que tem um crescimento do seu endividamento muito rápido, é uma das razões da perspectiva negativa, seja incluindo ou não essa discussão de se deveríamos considerar ou não os repos no Brasil, quer dizer, o número de baixo aqui são os pares do Brasil, seu endividamento em relação ao PIB, esse é o número do Brasil bastante superior, ao redor de 73% no momento, chegando a quase 80% em 2018, desculpe, 75% no final desse ano. E o importante, claro, que foi a passagem da limitação dos gastos no governo, no Congresso, no final do ano passado. Mas essa reforma, por si, não significa nada. O que ela poderia aqui comparar essa reforma, que é bastante importante, não deixar os gastos crescerem além da inflação. Talvez, até então, os gastos no Brasil era como um líquido em fermentação dentro de uma bola de borracha. Um líquido de fermentação, ele simplesmente aumenta de volume, o limite de gastos também aumentava. O que nós temos agora é uma garrafa de vidro. Infelizmente, essa parede dessa garrafa ainda é bastante frágil, é pequena, mas agora o líquido não consegue mais se aumentar ao fermentar como ele gostaria. Agora, o problema é que, por ser ainda uma reforma que depende de uma série de outras, essa garrafa pode explodir. E por isso que a reforma previdenciária é absolutamente necessária. Isso nós vemos aqui o crescimento dos gastos previdenciários. Isso aqui é somente o déficit do previdenciário no Brasil. Um crescimento extremamente rápido, tem a ver, claro, com as regras benéficas, muito positivas, que o sistema previdenciário brasileiro oferece, mas também com o problema de crescimento que o Brasil está enfrentando. Aqui, alguns pontos da reforma proposta. Esses números são ainda aqueles que o governo entregou. Quer dizer, nós sabemos que praticamente todos esses números aqui, esses pontos aqui, existem uma contraproposta do relator que enfraquece um pouco essa proposta, né? A idade mínima passa de 65 para 65, 62, o acúmulo de pensão vai ser permitido com até 2 salários mínimos, o LOAS passa de 70 para 68 anos, quer dizer, existe uma diluição na proposta que vai ser levada à votação e ainda a preocupação com relação a maiores diluições dessas propostas. E por que isso é essencial? Bom, de novo, como eu havia mostrado no slide anterior, é essencial para o comportamento da dinâmica da dívida. Quando nós olhamos esses 3 cenários que nossos analistas soberanos trabalham, o cenário base, que é essa linha do meio, é um cenário de crescimento constante do endividamento ao longo do tempo, sem as reformas. Então, por isso que a Fitch atribui, entre outras coisas, uma perspectiva negativa ao rating soberano brasileiro. Um fator adicional, também na passagem dessas reformas, é a baixa aceitação do governo pela população. Né? Aqui nós comparamos os números da presidente Dilma um ano atrás com aqueles do presidente Temer hoje em dia, não são tão diferentes assim, e é interessante ver justamente a aparente inconsistência entre a aprovação do presidencial
e o controle no Congresso, onde o governo tem um controle do Congresso razoavelmente confortável, que está lhe ajudando a passar algumas dessas micro-reformas e as reformas que estão sendo propostas. Mas temos uma série de riscos no horizonte, como desemprego, possíveis demonstrações, a volátil situação do presidente Lula, a Lava Jato, que continua a nos dar surpresas a cada dia, as recentes delações da Odebrecht que vieram a público, os acordos feitos com ela, e ainda aquela dúvida com relação à chapa Dilma Temer no futuro, o julgamento ainda que será feito no TSE. E, com tudo isso, nós tivemos essa deterioração no rating brasileiro. Quando nós olhamos os pares do Brasil, a categoria, né, nós vemos o passado, nossos vizinhos, eu sempre gosto de falar dos vizinhos, pares são os vizinhos eram México, Espanha, Itália. Hoje em dia, nós estamos olhando para Azerbaijão, Macedônia, Geórgia e Sérvia. Esses são os nossos pares, infelizmente, hoje em dia. Né? Quando nós comparamos de novo o Brasil com os seus pares, claramente nós vemos os números muito positivos nas contas externas brasileiras, o Brasil tendo números melhores que os seus pares, o financiamento do déficit em conta corrente muito saudável através dos investimentos, foi uma conta que se ajustou muito rapidamente, mas todos os outros números, seja de endividamento, de superávit primário, déficit nominal, de crescimento, eles são muito negativos com relação a quando nós comparamos com os pares. Mas existe talvez algo a se chamar também a atenção, quando nós sempre chamamos a atenção do endividamento, e é o ponto de que a dívida que um país tolera é sempre proporcional à sua riqueza gerada, e nós podemos medir isso através do PIB. Então, nós vemos que países com maior renda têm uma maior tolerância ao endividamento para estarem classificados na mesma categoria. Então, esse é o caso do Brasil, quando nós comparamos que o Brasil tem um endividamento muito mais alto do que alguns pares, mas isso também é consequência da sua maior geração de riqueza. Mas uma coisa que claramente não ocorre é o custo desse endividamento. Endividamento alto leva a um custo fiscal extremamente alto dessa dívida, no caso do Brasil. O meu tempo está chegando ao final, então, rapidamente ainda algumas estatísticas. Quando nós olhamos os países que perderam o grau de investimento no universo da FIT, nós estamos falando de 23 países que perderam esse grau de investimento, menos da metade, somente 11 voltaram a ter o seu grau de investimento, a recuperar o grau de investimento. 28 países passaram de não grau de investimento para o grau de investimento, mas é interessante ver que a média são de 6 anos para voltar-se ao grau de investimento, daqueles 11 que conseguiram ter um grau de investimento, mas isso é extremamente variável. Quer dizer, nós temos países como a Malásia e a Coreia, que eram crises de liquidez, que recuperaram o seu grau de investimento em somente 1 ano, outros países como a Colômbia, levaram mais de 13, o Uruguai levaram 11, 12, 13 anos para recuperar o seu grau de investimento. E os países com esses pontinhos verdes, que é a Indonésia, Coreia, Malásia, Eslováquia, Croácia, Colômbia, são os países que voltaram a ter o grau de investimento. Todos os outros países sem o pontinho verde são países que perderam definitivamente o grau de investimento. Interessante ver aqui também, desses países que perderam o grau de investimento, os 2 últimos, a Islândia demorou 2 anos para recuperar, relativamente rápido, bastante reformas foram introduzidas, e a Hungria, que levou 4 anos, quer dizer, foram países que voltaram mais rapidamente a recuperar o seu grau de investimento.